Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Por maior seja o silêncio dessas horas na noite em Paracuru, tudo parece assim, como uma espécie de calmaria que a lua cheia, que nos parece nidificada nas conchas das dunas, nos provoca, envolvendo visão e audição, tato de suavidades, perfumes da soma de todas as coisas, sabor da somatória dos tempos. Flávio Sampaio, quase no limite superior do Alto Alegre do Parazinho, penetra os céus do Rio de Janeiro para encontrar-se com Denise Stutz. Esta mineira das alterosas, uma espécie da música para todos de Chico Buarque de Holanda, que pode dizer: meu pai era americano, meu avô era da Rússia, meu tataravô correu as estepes da Ásia Central. Nascida em Belo Horizonte, onde ali mesmo começou a dançar após os primeiros anos de vida nos Estados Unidos. Em criança, fez o currículo tradicional das famílias de classe média, atividades físicas, intelectuais e, especialmente para as mulheres, o balé. Mas Denise considera mesmo o início da sua carreira de dançarina quando vai para o estúdio de Marilena Martins. E ali mesmo passa a ser parte do grupo de dança Transforma, que marcou a história da dança mineira. Neste grupo Transforma, conhece, namora e casa com Rodrigo Pederneiras, coreógrafo residente do grupo Corpo, e toda aquela geração vai estudar Martha Graham, viaja a Buenos Aires, estudando com Bettina Belongo e conhecendo Oscar Arras. Denise Stutz estava na fundação da escola e do grupo Corpo dos Irmãos Pederneiras e faz parte da revolução estética do grupo Corpo, quando Paulo Pederneiras, em plena ditadura, resolve mobilizar a força de resistência espelhada na Maria, aquela vítima das condições sociais e econômicas, mas que resiste acima da opressão. Paulo Pederneiras soma o grande momento ao juntar o letrista Fernando Brant na confecção do roteiro, com a composição musical de Milton Nascimento e a coreografia do argentino Oscar Arras. Criaram um grande momento da dança dos anos 70 do século passado com Maria Maria, que ficou em cartaz por mais de 10 anos e foi apresentada em 14 países. Maria Maria foi tão marcante que também influenciou a música popular brasileira quando Fernando Brant lhe deu uma letra. Milton Nascimento gravou e se tornou uma das grandes referências da música popular brasileira do século XX. Maria Maria fura o bloqueio estético da censura da ditadura e consegue criar o espetáculo que desbloqueia o medo. Exalta a mulher batalhadora, capaz de quebrar a herança social e econômica que a leva a viver no limite da sobrevivência. Diz o Flávio: eu tenho memória de que você fazia na apresentação que vi no Rio de Janeiro de Maria Maria, você fazia a Nossa Senhora. E a Denise diz: a Nossa Senhora era eu. Denise Maria, Maria Stutz e Denise Stutz, Brasil e Mundo, nasceu com o universo no centro da criação. Não o universo da totalidade, totalitário. Ao contrário, ela é aquela que compreende porque as linguagens das artes são específicas e diversificadas, com necessidades de recolhimentos criativos próprios. Mas a geração dela não quer estas coisas próprias se separando em impropriedades ilhadas. Quer compreender a
plataforma geológica que forma o arquipélago, de modo que faz a arte dos agrupamentos de movimentos e ritmo, de texto e voz, de palco e público, teatro e dança, literatura e cinema. Denise tem um senso do para todos, como diz Chico Buarque de Holanda. Esta mulher que circula o mundo, Europa, Cabo Verde, com a disposição de ultrapassar horizontes, inventou uma fórmula estética que traduz, além das palavras corriqueiras, quando, ao expressar as coisas finitas, faz uma dança que não tem fim. O finito que não tem fim. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Bem-vinda a Paracuru, cidade que dança, Denise Stutz. Denise, tua presença nesse programa, ele só engrandece esse projeto de memória da dança brasileira. Obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda a Paracuru. Obrigada, Flávio. Muito obrigada a você pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui nesse programa, conversando com você. Poxa, vai ser uma conversa deliciosa. Tenho certeza. Oba. Denise, eu sei que você fundou o Grupo Corpo, você é uma das pessoas que fundou o Grupo Corpo, portanto, a Minas Gerais é um lugar muito próprio seu. Eu não sei se você nasceu lá. Você nasceu em que cidade? Como é que foi um pouquinho a tua infância? Não, eu nasci em Belo Horizonte, sim. Eu nasci em Belo Horizonte. Eu comecei a dançar lá, né? Mas faz muitos anos que eu saí de lá. Já faz mais de 30 anos que eu moro no Rio de Janeiro. A minha infância foi em Belo Horizonte. Passei uma parte dela nos Estados Unidos, que meu pai é americano, né? Então eu passei uma parte lá. Até os 4, 5 anos eu vivi nos Estados Unidos. Eu nasci em Belo Horizonte, fui para os Estados Unidos e voltei para Belo Horizonte. E eu passei a minha infância toda em Belo Horizonte, até mais ou menos os 20 anos eu vivi em Belo Horizonte. Foi uma infância de uma menina brasileira ou foi uma infância de uma menina americana? Como é que você se definiria hoje? Foi misturado, né? Porque eu vivia a minha parte, meu pai americano, né? Ele tinha uma, ele trazia muitas coisas da memória dele, né? Que é uma memória também muito que meus avós, os pais do meu pai eram russos, né? Eram imigrantes russos. Nossa, que mistura, então, mistura linda de culturas. É uma mistura, e minha mãe era do norte de Minas, então também era de Teoflotone, uma cidade do norte de Minas. Então tinha essa mistura bem louca. De caviar então, com pão de queijo e hambúrguer. É verdade. De tudo. De tudo. De tudo. Mas foi uma infância muito mineira, assim, a partir da minha infância mais aos 7 anos em diante, assim, sabe? Denise, e a dança? Como é que ela chega na sua vida? Ela chega ainda na infância ou chega mais tarde? Ela chega na infância, ela chegou assim, a mãe levava para uma aula de balé, mas eu não fiquei muitos anos. Eu comecei a fazer balé, começou mesmo quando eu comecei a fazer dança moderna em Belo Horizonte, com um estúdio, aliás, que era minha prima Marilene Martins. Que é uma referência da dança contemporânea mineira e que formou muita gente do grupo Transforma, claro. E eu fui do grupo Transforma. Quando eu era começando a adolescência, eu entrei para a escola, né? Depois para o grupo Transforma. E eu comecei no Amaral Rodrigo Pederneiras. Ali na época essa época ele era do Transforma também. A gente dançava, todo mundo era a família dele, todos os irmãos todos, Pederneiras todos dançava, e eu namorava ele. Então assim começou a entrar mesmo como parte assim, né, profissional, foi nessa época. Aí a gente começou a estudar, a gente fazia aula de Martha Graham, fomos para Buenos Aires estudar com o Fred Romero e com a Betila Belomo, conhecemos Oscar Arraes. Então foi assim, foi isso, a gente era adolescente, foi aí que começou até começar
a escola, né? Aí começou a escola, o Paulo Pederneiras teve essa ideia de fazer a escola, os pais deles, né, os Pederneiras, abriram a escola, abriram a casa deles, saíram da casa, entregaram a casa para os irmãos, né, para o Paulo, para construir a escola. E aí a gente dava aula e tal, até que surgiu Maria, a ideia do Paulo de chamar o Fernando Brant, o Milton Nascimento e o Oscar Arraes para montar o Maria. Foi aí que daí para frente a gente ficou só, né? Eu fiquei só com dança mesmo. Eu larguei tudo, e o Rodrigo também. Começamos a dançar, só dançar. Denise, você participa da fundação daquele que talvez seja a maior companhia brasileira do século XX, Sim. O Grupo Corpo. É uma companhia que só nos orgulha, que já andou por todo o mundo, que é conhecida e reconhecida como uma companhia brasileira, porque o Rodrigo Pederneiras, ele, além de ser um coreógrafo, ter se revelado um coreógrafo de mão cheia, ele faz uma pesquisa de um corpo brasileiro, de um movimento brasileiro, em que a gente, ao olhar qualquer espetáculo do Grupo Corpo, a gente diz, isso é dança brasileira. Isso é louvável. Você participou desse início, porque além de estar junto com esse grupo, você namorava o Rodrigo nessa época. Então, assim... Eu namorei e casei. Casada com ele, né? Isso. A gente começou a namorar, depois casamos, depois separamos. A gente era muito jovem. Eu tenho muito orgulho e muita honra de ter participado desse começo, assim. Foi uma grande sorte na minha vida, assim. Foi uma coisa muito bonita na minha vida. Eu sempre penso como a minha vida adolescente, né? Eu fiquei ali até os 22 anos, 21, 22 anos. Então foi muito bonito isso. Eu tenho muita honra e tenho muito orgulho e tenho muita admiração pelo Grupo Corpo, pelo Rodrigo, por essa história que eu vivi. Assim, o que mais me chama a atenção, que eram todos muito meninos, eu conheci vocês nessa época, mas vocês já tinham um pensamento em dança que é reunir pessoas que hoje são monstros sagrados, né? Fernando Brant fez a música de Maria, Milton, né? O Milton Nascimento, foram a Buenos Aires convocar um dos maiores coreógrafos da América Latina. Então, assim, como é que foi? Assim, como é que eram as conversas? Nessa época de vocês, para que você chegasse a um ponto, nós queremos isso, nós queremos trabalhar com essas pessoas. Como é que era isso? Maria andou uma certa magia, uma força que nos no que eu lembro, isso foi muito o Paulo Pederneiras que estava muito à frente disso, né? Então, essas ideias vinham muito dele, que ainda é o diretor artístico, né, da companhia. Eu acho que ele foi muito brilhante, né, nessa convocação, né, nessa ideia, nessa sensibilidade de juntar esses três monstros, né? E, enfim, eu não lembro muito como ele... Eu lembro que ele... Porque como eu era mais jovem, eu ficava dentro da sala de aula, e o Paulo sempre nesse lugar das ideias, né? E indo atrás, insistindo. Foi um trabalho muito bonito que o Paulo fez, assim, muito, muito iluminado mesmo. E foi um momento foi os anos 70, né? A gente estava vivendo um momento muito difícil, né? Era ditadura e o Paulo conseguiu na insistência dele, conseguiu juntar esses três monstros e a gente... Eu não lembro de eu não ter noção do que seria, né? Do que se transformou Maria, né? Maria foi um grande sucesso. Quando estreou, eu lembro quando estreou, eu lembro que ninguém acreditava, nem os superintendentes do Palácio das Artes e tal, que seria o que foi, né? Foi um sucesso, foi uma coisa que lotou, a gente fez sessão extra e todos os lugares que a gente ia era um grande sucesso. Viajamos muitos anos,
foi um acontecimento, acho que para minha vida, para a vida do Grupo Corpo, eu acho que foi um acontecimento no Brasil, assim. Eu acredito que foi o maior sucesso da dança brasileira. Eu estou aqui pensando em achar um outro e eu não consigo, Denise. Lembro desse espetáculo, eu lembro que muito jovem eu fui assistir no Teatro Municipal do Rio e eu ainda tenho algumas cenas na minha cabeça. Eu tenho uma cena de uma Nossa Senhora, que eu tenho a impressão que era você que fazia. Não sei. Era eu. Olha como Nossa Senhora era eu. Eu tenho uma boa memória. Nossa Senhora era eu. Imagina. E de sair em êxtase, assim, porque aquilo me tocava, aquilo me dizia, aquilo realmente me encantava e me transformava. Eu participava de uma companhia que era linda, um balé do Teatro Municipal, uma grande companhia de balé, mas é uma companhia que especializada em balés do século XIX, que é um espetáculo de encher os olhos. Mas Maria me enchia o coração. Eu tenho 3 experiências na minha vida. Uma foi com Maria, outra foi com Café Miller da Pina Bausch. Por isso está muito na minha memória. Com Maria, vocês foram até aonde? Vocês só ficaram no Brasil ou já saíram do Brasil? Não, já foram? Não, Maria foi não, a gente saiu, a gente viajou muito. A gente viajou o mundo, a Europa inteira. Eu lembro de muitos lugares. Nossa, a gente viajava muito. Eu nem sei quantos anos, acho que foram mais de 10 anos fazendo Maria, viajamos muito. A gente fez temporada grandes na Argentina, Paris, a gente dançou no Teatro de la Ville. Foi uma coisa, a gente não sabia que era. A gente era muito novo, e de repente esse sucesso a gente achava que dança era isso, né? Mas assim, que dança era esse sucesso. Era sempre um sucesso. Acontecia. Mas foi muito incrível, assim, foi muito bonito. Eu lembro, faz muitos e muitos anos, né? Mas eu lembro que fizemos a Europa, eu lembro, a América Latina, enfim, viajamos muito para fora. Muito Brasil também, né? No Brasil também. Só mais um pouquinho do Grupo Corpo, porque ele faz parte da sua vida, como a sua passagem pela Lia Rodrigues também deve fazer. Sim. E aí, depois do Maria, veio o Último Trem, que ainda era uma coreografia de outro coreógrafo. Eu tenho uma curiosidade, que era do Oscar Arraes ainda, eu tenho uma curiosidade, assim, quando que o Rodrigo resolveu, eu quero tentar, eu quero fazer isso? Quero falar de uma coisa. O Rodrigo começou muito cedo, na realidade ele já coreografava algumas coreografias quando ele era bem jovem, fazia umas coreografias para as escolas de dança. Ele fez eu lembro que ele fez uma para uma escola de dança que chamava Ana Pavlova, lá em Belo Horizonte, e que era uma escola para aquele grupo, né? Depois ele começou a fazer alguns experimentos, e mesmo a gente dançando Maria, o Último Trem, ele fazia alguns experimentos que a gente dançava na escola, tinha um teatro, né? Eu lembro de dançar na escola, no teatro da escola, no Corpo, escola de dança. Então ele já fazia alguns experimentos, e aí ele fez alguns assim que eram bem pequenos, aí fez prelúdios, eu acho. Isso eu não sei muito bem a história do Rodrigo, porque depois eu saí da companhia e vim para o Rio de Janeiro, né? Então quando o Rodrigo estourou, assim, eu já não estava na companhia, mas ele já fazia alguns experimentos, algumas coisas bem jovem, e junto com Maria, o Último Trem, algumas coisas a gente se apresentava na cidade de Belo Horizonte mesmo, no teatro da escola. Aí depois ele estourou, né? Depois veio, acho que Prelúdios, depois, eu lembro 21, que foi o grande sucesso, assim. Sim. Que ele, foi uma marca, foi uma divisão realmente na carreira. Da linguagem, né? Foi ali que deu uma virada, assim. Mas eu já não estava mais, eu estava com a Lia, já não estava mais com o Corpo. Aí você vai para o Rio de Janeiro e vai trabalhar com a Lia Rodrigues. Você tem uma formação extremamente consistente. Oscar Arraes, Klaus Viana, Angel Viana, Clyde Morgan, Sônia Mota, Graziella Figueroa, Rolf Galego.
Galevski. São pessoas da história da dança brasileira, com quem você, em algum momento da sua vida, você estudou, ou trabalhou, ou trocou alguma informação. Aí você chega no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, embora seja a capital cultural do Brasil, ou fosse naquela época, o que eu acho que hoje não é mais, era uma cidade extremamente conservadora em termos de dança. Não havia muita gente buscando o novo. O teatro municipal reinava absoluto ali naquele pedaço, né? Sim. Como é que foi chegar no Rio de Janeiro, você é uma menina que já vinha com essa bagagem? Foi bem difícil, né? Porque foi anos 80, né? Eu cheguei no Rio em 86, 87, né? Tinha algumas companhias, o que mais reinava, tinha o Teatro Municipal, né? Mas tinha jazz, né? A coisa do Rio de Janeiro era jazz, muito jazz, eu lembro que era muita coisa na televisão, os bailarinos dançavam na televisão, e era bem diferente. Eu quando eu cheguei, a minha vinda para o Rio, a primeira vinda quando eu vim a convite do Rainer Viana, filho da Angel. Sim. Ele me chamou para fazer um espetáculo, um trabalho com ele. E aí eu vim também porque meu segundo marido, meu ex-marido, foi trabalhar na Globo, não o Rodrigo, o pai do meu filho. Sim. Ele foi trabalhar como cenógrafo na Globo, então eu vim para cá também, no convite do Rainer, a gente veio como família, né? Meu ex-marido e o meu filho. A gente veio tentar o Rio de Janeiro, e para mim foi muito difícil mesmo, porque era uma linguagem que eu não conhecia, o jazz, a coisa da televisão, eu comecei, aí depois que eu trabalhei com o Rainer, lá com a Angel, eu fui fazer teatro, fui pra Cal, fui fazer alguns cursos livres na Cal, porque a dança para mim era uma eu não tinha muito onde entrar na dança, né? Então, até que eu conheci a Lia. Ali eu conheci numa aula, acho que até sua. Se não era sua, era da Dona Tânia. Eu fui lá naquele estúdio lá da Nossa Senhora de Copacabana, onde ela fazia aula com... Você também, eu lembro das duas. A Lia, nesse momento, ela já tinha trabalhado com a Meg Marran. Então ela já vinha de um outro conceito de dança contemporânea, que naquela época o Rio ainda não tinha acordado, né? Tinha a Graziella Figueroa, que estava no Rio, que dava uma aula para aquelas pessoas, Débora Coque, para algumas pessoas que trabalhavam esses outros conceitos, mas que de repente foi embora para o Uruguai e deixou essas pessoas abandonadas ao léu, como a gente diz. E eu agradeço muito a ela, porque eu ganhei todos de presente para mim, né? Vieram de repente todos fazer aulas comigo, o que transformou a dança do Rio de Janeiro, porque eram dois grupos artísticos que não se juntavam muito. Os clássicos torciam o nariz para os contemporâneos, os contemporâneos diziam que não queriam dançar aquela coisa que era o balé clássico. Então, assim, aquilo nunca se juntava. E, de repente, na minha aula, essas pessoas começaram a circular juntas. Eu tenho um orgulho danado dessa história e um agradecimento à Graziella Figueroa imenso por ela ter me dado esse presente. E aí a Lia vai construir o Panorama, se eu não me engano. É um momento em que nasce o Panorama, que é um dos maiores festivais de dança brasileiros, um dos mais tradicionais até. E aí você foi junto nesse momento? Não, o que aconteceu anterior, a gente começou, a Lia, estava chegando a Magui, quando eu conheci a Lia, acho que na sua aula, e aí ela tinha acabado de fazer alguma coisa com o João Saldanha e a Paula Nestorov, e ela queria fazer uma coisa sozinha. E era uma coreografia que ela tinha dividido com o João, e ela resolveu que ela queria fazer uma sozinha, refazer a coreografia sozinha. E aí ela me chamou para fazer parte. E eu tinha umas pessoas, a Duda Maia, lembro que a Duda Maia estava também, eram várias pessoas, e dessas pessoas todas, depois
ela quis continuar trabalhando, mas só ficou eu e a Duda. Então nós começamos a trabalhar durante muito tempo sozinhas, ali naquele mesmo prédio, mas no estúdio de yoga do Orlando Cane. Uhum. A gente ensaiava ali, ensaiava todos os dias. Ele emprestou pra gente esse estúdio pra gente ensaiar. E ali ela começou a me montar montou o Mar, que era uma coreografia sobre mães e tal, tinha muita fralda, muito balde, já pensando, trazendo essa nova linguagem, né? Que era bastante da Magui e bastante próprio dela também. Ali já tinha uma visão bastante interessante, né? Com essa coreografia, o Mar, e depois ela fez o Folia, a gente foi participar de 2 festivais fora, um de Israel. Ela foi convidada para esse Festival de Israel e a Bienal de Lyon. Já no comecinho, isso era um comecinho do Panorama. O Panorama veio no início para a gente poder dançar também. Ela era no Sérgio Porto, era uma coisa bem pequena, bem caseira. E para dar espaço para pessoas que pensavam diferente, que às vezes não cabiam naquelas caixinhas, né? Da Secretaria da Cultura do Estado do Rio de Janeiro, até eles movimentavam algumas companhias, mas tinha gente que não se encaixava. Eu me lembro do Panorama, a Débora Coker pegando fogo, eu me lembro de coisas experimentais maravilhosas ali. Foi ali que começou. Sim. Mas o Panorama foi crescendo muito. E a Lia, assim, eticamente, ela resolveu tirar a companhia dela. Ela não podia ser uma curadora de um festival grande e se programar. Isso na cabeça, eticamente, na cabeça dela, era impossível de fazer. E eu dou toda a razão. Então, o Panorama foi crescendo e a companhia ia junto, não tão ligada ao Panorama. A gente, na época do Panorama, ia produzir o Panorama e a gente continuava ensaiando. Um pouco longe da Lia, né? Porque ali, nesse momento, o momento do Panorama era o momento da Lia realmente se dedicar ao Panorama. Mas ela sempre, no resto do ano, era dentro da companhia. E isso foi crescendo, foi até chegar em 2000, né? 2000 que ela fez Aquilo que Somos Feitos, que foi também, como o 21 foi para o Rodrigo, essa foi a virada da Lia. Sim. Também, né? Ali ela explodiu, né? Que tinha 1,99 os ingressos, foi um sucesso, né? Uma vez conversando com a Lia, ela citou você como uma das pessoas que ela mais confiava na maneira de olhar o espetáculo, na maneira de ver como é que era o espetáculo, né? Você, além de ser uma bailarina que trabalhou junto com ela, também, acredito, fazia esse papel de assistente, que ela confiava muito. Assim, dentro dos espetáculos da Lia, qual aquele que você se identifica mais? Porque eu quero começar a falar da sua carreira solo. Você é uma das artistas mais respeitadas da dança atualmente. E chega esse momento na Lia que você diz, não, agora eu quero fazer só o meu trabalho. Quando foi que isso aconteceu? Isso foi exatamente em 2000, quando ela fez o Aquilo que Somos Feitos. Ali eu nem estava mais, eu saí de bailarina no processo. Eu falei, não, eu não quero mais dançar, eu vou ser assistente. Eu era assistente e professora da companhia. Aí em 2000 eu desliguei mesmo, assim, desliguei da companhia. Aí eu saí e fui para fazer outros trabalhos e para experimentar outras coisas. Aí eu fui trabalhar com teatro, né? Fui entender meu corpo no teatro. Comecei a trabalhar muito teatro físico, então fui para Campinas, fiz alguns cursos do Lume, fiz alguns treinamentos do Grotowski, comecei a trabalhar com a Celina Sodré, que é uma professora, que era professora da Cal, que é professora ainda da Cal, que é uma diretora, trabalha Stanislavski. E do lado, esses foram anos muito, acho que 1 ou 2 anos muito interessantes, porque eu fui
experimentando muita coisa. Fui trabalhar com a Lígia Veiga, que tem uma companhia de teatro de rua, então eu aprendi a andar de perna de pau, tocar tambor, não sei, essas coisas, fazia teatro de rua. E fui trabalhar também com o Henrique Dias, que é um diretor que estava trazendo uma nova, um novo método de improvisação, que chama Viewpoints, que ele estava chegando de Nova York com a Mariana Lima, os dois fazendo um treinamento. Então eu comecei a fazer esse treinamento, depois eu comecei a fazer parte do coletivo deles. E isso tudo era muito rico, porque eu fazia parte de vários mundos muito distintos de teatro, né? Se você pensa em balé, dança moderna, dança contemporânea, era como se eu misturasse tudo, várias linguagens de teatro. E até que um dia a Lia me convidou para fazer uma residência com um coreógrafo que estava dando uma residência no Panorama, que era uma residência para criadores. E eu falei com ela, Lia, mas eu não sou uma criadora. Ela falou, não, mas vem fazer. Esse coreógrafo chamava Thomas Lemming, e várias pessoas de dança, foi onde eu reencontrei os amigos de dança, várias pessoas, né? A Marcela Levi, a Dani Lima, o Gustavo Sirico, estavam todos fazendo essa residência. O Tony Rodrigues. Então, todos nós fazendo essa residência, e aí ali a gente tinha que levantar alguma ideia de alguma criação. Depois dessa residência, eles faziam uma coisa que chamava dialogue, né? Uma conversa com cada pessoa que fez essa residência, com cada artista que fez essa residência, para fazer aquelas perguntas que eram as perguntas conceituais, da dança conceitual dos anos 90. O que você dança? Para quem você dança? O que é a sua dança? Fazer todas essas perguntas para os criadores. E foi meu primeiro solo, que foi uma resposta a eles, que chamava de cor, esse meu primeiro solo. Foi em 2003. Eu estreiei ele no Panorama, uma resposta a isso, porque você dança com o conceito, do que fala a sua dança, para que serve a sua dança, enfim. Que já teve uma resposta da imprensa maravilhosa, né? Tem artigos da Beatriz Serbino, do Roberto Pereira, falando de você, colocando como uma nova criadora brasileira, que realmente aconteceu, né? Eles preveram de uma maneira correta. Eu só queria voltar um pouquinho ao que tu acaba de falar, para chamar a atenção dos nossos espectadores, dos nossos alunos, das pessoas que dançam, das pessoas que querem ser artistas, da complexidade da formação de um artista. O artista que se conforma apenas com a sua técnica preferida dificilmente vai acontecer de uma forma ampla, né? Um artista tem que ser investigativo, um artista tem que procurar aquilo que não sabe ainda, tem que fazer aquilo que às vezes nem gosta, porque em determinado momento aquilo vai ser necessário aprender. Então assim, você vai para o mundo da cena indiferente, você vai para o Simeone do Grupo Lume, que é fantástico. O Simeone modifica a vida das pessoas, você trabalha com pessoas que são interessantíssimas. Isso é uma segunda fase da tua formação, que eu acredito solidifica a Denise Stutz como uma artista consagrada. Eu acho que foi... O Angel uma vez me falou uma coisa, né? Lembro quando eu vim para o Rio e comecei a trabalhar com a Lia e eu trabalhar com a Angel, ela falou, olha, não tem volta. Você não vai voltar para o que você era antes, não vai ter volta. E realmente, isso tem uma coisa que quando você vai, para mim, assim, é muito... Eu não conseguiria voltar a fazer o que eu fazia antes, claro, né? Porque já passou o tempo. Sim. Não o tempo, mas já me interesso por outras coisas, claro. As coisas foram... As portas do conhecimento, né? Foram se abrindo, assim... E aí você vai se interessando por outra maneira de se colocar em cena, né? Isso vai transformando o seu ser e a sua maneira de fazer de uma forma que você não vai mais voltar a fazer. Embora você tenha uma cena na sua... Pelo menos assim, eu não assisti o espetáculo, mas eu li a crítica.
quando você faz entrever, você volta um pouquinho ao balé clássico, que a gente vai falar lá na frente. Eu queria saber um pouco dessa tua volta. Denise, você esteve no Cabo Verde. Eu tenho curiosidade, porque nós aqui da Escola de Paracuru também ficamos um tempo no Cabo Verde. E aquele povo é um povo tão lindo. Maravilhoso. Não é? Nossa, Não sei em qual foi o lugar que você esteve, se foi na praia. Foi no festival do Branco, né, que ele chama, João Branco. É o festival de São Vicente. São Vicente, né? Sim, em São Vicente. Em São Vicente. Vicente foi na praia, não, foi São Vicente. Foi no festival. Em Mindelo. Foram as coisas que foram acontecendo. Foi em Mindelo, foram as coisas que foram acontecendo, assim, que eu nem sei, as coisas vão surgindo, assim, na minha vida. Foi um convite que eu tive, eu fui sozinha, eu não sabia como chegar em Cabo Verde, eu tinha a passagem, mas eu fui assim, sozinha, meio tonta, né, porque a gente chegava, a sorte que eu encontrei com uma companhia de teatro, que são pessoas que acabaram ficando pessoas muito amigas, em Fortaleza, né? Porque eu viajei daqui, Fortaleza. Aí eu acho que a gente disse na praia. Na praia, pegava um avião pequenininho. Pegar outro pequenininho para chegar em São Vicente. E a gente dormia, eu lembro que a gente tinha que dormir. E não tinha ninguém esperando a gente, uma coisa, só esperava a gente em São Vicente. Eu só fui entendendo tudo porque eu acabei encontrando com os meus esses amigos, né? Mas foi muito lindo, nossa, foi muito, muito, muito lindo. Foi aquele festival é uma das coisas mais bonitas que eu já encontrei na minha vida, é verdade. Lindo, era uma mistura de pessoas incríveis, né? Tinha um palhaço Léo Base, que é uma figura incrível. Foi muito bonito, foi uma experiência muito, muito, muito bonita, assim. Esse festival, ter ido para Cabo Verde, ter vivido ali poucos dias em Cabo Verde, foi muito lindo, foi uma experiência muito forte, muito bonita. Mas assim, você é uma mulher que de repente você estoura, faz um grande sucesso, já começa a tua carreira com uma respeitabilidade bastante forte, e você vai para o mundo e você representa um pouco a nossa dança, essa dança nova, essa dança contemporânea, essa dança brasileira, decolonizada. E você vai para a Espanha, você dança em Madrid, Bilbao, Valência, você vai para a França, Berlim, Austrália, você se torna uma pessoa do mundo. Quais os trabalhos que você faz que te levam para esse caminho? Assim, a gente começou a falar de cor, mas muitos desses lugares, com os solos eu fui para vários lugares. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu dançava também pertencia ao Coletivo Improviso, que era uma companhia de teatro do Henrique Dias. Sim. Que a gente ficou 10 anos juntos, né? Era uma companhia bem bacana que eu aprendi muito, muito, muito com eles, que era uma companhia de improvisação, que a gente trabalhava, era uma outra maneira, foi um outro jeito de trabalhar, e eu aprendi bastante com eles. É bem complexa a minha vida. Porque é muita coisa, você faz muita coisa. Eu tô aqui louco no meu roteiro sem conseguir me concentrar. É muita coisa. Aí, por exemplo, para Bilbao, eu fui com um diretor espanhol, que eu comecei a trabalhar com ele aqui, eu e meu filho. Fizemos um trabalho com ele, trabalhamos uns 3 anos com ele. Aí viajamos com eles, que era um grupo de brasileiros, mexicanos e espanhóis. A gente viajou pelo México e pela Espanha. Enfim, teve várias. Na França eu trabalhei com uma coreógrafa também, que eu me apresentei lá em Paris. Enfim, era um momento de muita gente, além de estar trabalhando com o meu solo, eu estava também trabalhando com essas outras companhias, esses outros grupos, outros coletivos. Com o Kika eu fui para o Japão, com o meu solo eu fui para a Austrália. Então, isso acontecia junto, não era assim, eu estava numa companhia e ficava viajando com ela. Eu tinha esse trabalho, ficava ali trabalhava, sei lá, em janeiro, fevereiro, estava
na Europa. Aí me chamavam para ir para a Austrália. Em abril eu ia para a Austrália. Eram muitas pessoas, eu trabalhava com muita gente. Sim. Ainda faço isso, né? Hoje em dia ainda é assim. Eu trabalho hoje em dia mais ainda, né? Trabalho com muita gente em muitas linguagens. Hoje em dia eu trabalho, vou até tô pulando aqui, né? Que você vai me perguntar outras coisas, mas hoje em dia eu trabalho mais com teatro. Aí há 2 anos atrás eu fiz um filme, né? Então, assim, trabalho na televisão também, fiz muita preparação de televisão. Então, são muitas linguagens que tá tudo faz parte do meu trabalho, né? Você fez algumas coreografias para televisão de minisséries, como Capitu, por exemplo, que foi uma minissérie Clarice. Sim. Que são importantes, então assim. Mas eu tinha curiosidade de uma peça de teatro que você participou que chama A Mentira, do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que é um escritor. É minha parceira. Eu amo. Eu amo de paixão. Eu amo de paixão. E assim, porque o que aconteceu? Eu fui chamada para dirigir junto com 2 outras diretoras uma peça aqui no Rio. E as 2 diretoras eram a Inês Viana e a Cristina Moura. A Cristina eu já conhecia, da dança e tal. Mas a Inês eu não conhecia. Então eu quis continuar trabalhando com a Inês. A Inês Viana tem um grupo aqui no Rio que chama Mondé, que é um grupo muito bacana. E eu falei, Inês, queria muito trabalhar com você. Ela falou, estou montando Nelson Rodrigues, estou montando A Mentira do Nelson Rodrigues. Então vem trabalhar. Aí eu fui. Aí até hoje eu e a Inês, a gente é muito parceira. Atualmente a parceira que eu mais trabalho. E a Inês, a gente faz muita coisa junta, da oficina juntas, a gente fez uma peça juntas. Enfim, ela é a pessoa que eu mais tô perto aqui no Rio, nesses últimos tempos, né? E Nelson Rodrigues é o máximo, assim, porque assim, ele cativa a nossa imaginação. Se eu fosse um coreógrafo, se eu soubesse criar como você sabe, eu faria Vestido de Noiva, porque aqueles 3 planos me encantam completamente. É incrível, né? É incrível, mas assim, a mentira ela é mais um folhetim, né? Porque é muito gostoso. A mentira foi e o processo com o grupo que fez foi muito gostoso, assim. É um grupo muito, muito especial, o Amandé. Vamos falar um pouquinho das tuas criações? Você é dona de um repertório muito grande. Eu não vou ter todos aqui, mas assim... Não, eu sou tão grande, não. Vamos falar das criações. Eu queria falar absolutamente só, né? É um que me chama bastante atenção. Essa solidão que você relata, né, frente ao público. Tem uma caminhada que você faz nesse solo, que ficou, acho que na história da dança, que é uma simples caminhada. Aliás, como tudo que às vezes é genial, é muito simples. Que você caminha de costas. E que isso fica... Conta um pouco pra gente como é que foi a ideia de fazer, por que você fez isso. Porque tem absolutamente... Eu fiz 3 solos, logo depois de fazer o de pó, eu fiz 3 solos, que foi absolutamente só, e o chamava, que era essa caminhada, que chamava... outro. Eu nem lembro, eu esqueci o nome desse último, era Caminhos, não sei o que, enfim. Aí como os 3 falavam sobre memória, uma vez uma pessoa me falou assim, mas por que você dançava os 3 na mesma noite? Aí eles perguntaram, mas por que você faz 3 solos que falam da mesma coisa? Por que você não faz um só? Então eu juntei esses 3. Um trabalho que chama 3 solos em tempo. Eu faço esse trabalho até hoje. Esse tem um padedê, que eu danço com os braços, que todo mundo conhece esse trabalho. Esse é um trabalho muito antigo. Então, o absolutamente só, e o de cor e esse outro, eu juntei num só. Então, hoje em dia, ele é um trabalho só. Depois dele, que eu fiz o Finita, que talvez seja esse que você está falando, que eu fico de costas dançando. Sim.
É porque na minha memória, assim, eu não Eu fiz exatamente em o nome. Fortaleza. Isso. Eu fiz em Fortaleza. O Isso. Finita que era sobre a morte da minha mãe. Aham. Eu fiz logo depois que minha mãe morreu. E esse Finita, eu fico dançando de costas até a última pessoa sair. Eu não tenho aplauso. Termina o espetáculo e eu fico dançando de costas. E as pessoas vão entendendo que o espetáculo acabou. Então elas vão saindo devagar. Sai uma, outra, até que... E eu só paro de dançar quando a última pessoa da plateia vai embora. Aí fecha a porta do teatro. Que é uma ideia genial, linda. E acontecem mil coisas, né? Enquanto eu tô de costas, assim. Em Fortaleza as pessoas subiram para dançar. Eu lembro de sentir as pessoas atrás de mim dançando. Que é um sinal de bacana, né? Uma outra maneira de olhar o solo. Sim. Na verdade, ele tem esse lugar que é sobre a finitude, né, das coisas que eu falo, né, do infinita, porque eu não queria falar da morte da minha mãe, então eu falo das coisas que acabam, né, como um espetáculo, como eu vou falando de vários espetáculos, eu falo de várias... E no final é quase isso, não termina, né? E o entrever? Impresso na gente. O entrever, que é o entrever que a gente falou antes. O entrever ele surgiu com um convite do RUS, Itaú Cultural, para fazer uma pesquisa. E eu chamei um amigo meu, que chama Emanuel Aragão, que é um dramaturgo, um filósofo, muito bacana, ele, para me ajudar. E eu ensaiava, eu ensaiava lá no Sesc Copacabana, e eu sempre ensaiava lá com ele, e um dia ele não foi no ensaio, e eu falei, eu acho, aí fiquei me pensando que eu achava que a minha pessoa estava demais no palco, tinha coisa demais acontecendo no palco, eu não precisava estar em cena. Então eu falei isso com ele. Aí ele falou, nossa, que coisa interessante e tal. Só que eu me deu um certo medo. Eu falei, gente, vou tirar tudo de cena. Porque as pessoas, essa é uma peça que as pessoas entram e ficam olhando pro palco vazio. E eu fico na plateia descrevendo tudo que está acontecendo em cena. Passa tudo na imaginação das pessoas. Então eu descrevo a música que está tocando, descrevo a dança que eu estou fazendo, descrevo as imagens que deveriam estar acontecendo ali. Enfim, ele é um espetáculo que eu descrevo, não faz uma autodescrição, né? Uma autodescrição, mas eu descrevo tudo que deveria estar acontecendo no palco. E nesse eu conto um pouco a minha história, né? Vou contando uma história da minha infância até minha adolescência. E aí eu vou falando dos movimentos, eu levanto, né? A música agora é lenta, tem um movimento de braço, então ele é bem curioso esse espetáculo, assim. Gostaria muito de ver, né? eu imagino quanto... Elas ficam paradas olhando, vendo um palco vazio. Ele é isso, o primeiro é isso. Vamos falar um pouquinho das tuas criações? Você é dona de um repertório muito grande, eu não vou ter todos aqui, mas assim... Não, eu sou tão grande, não. Vamos falar das criações. Eu queria falar absolutamente só, né? É um que me chama bastante atenção. Essa solidão que você relata, né? Frente ao público, tem uma caminhada que você faz nesse solo que ficou, acho que na história da dança, que é uma simples caminhada. Aliás, como tudo que às vezes é genial, é muito simples. Que você caminha de costas. E que isso fica... Conta um pouco pra gente como é que foi a ideia de fazer, por que você fez isso? Porque tem absolutamente... Eu fiz 3 solos, logo depois de fazer o de pó, eu fiz 3 solos, que foi absolutamente só, e o chamava, que era essa caminhada, que chamava... outro. Eu nem lembro, eu esqueci o nome desse último, era Caminhos, não sei o que, enfim... Aí como os 3 falavam sobre memória, uma vez uma pessoa me falou assim, mas por que você dançava os 3 na mesma noite? Aí eles perguntaram, mas por que você faz
3 solos que falam da mesma coisa. Você não faz um só. Então eu juntei esses 3. Um trabalho que chama 3 solos em tempo. Eu faço esse trabalho até hoje. Esse tem um padedê, que eu danço com os braços, que todo mundo conhece esse trabalho. Esse é um trabalho muito antigo. Então, o Absolutamente Só e o de cor e esse outro, eu juntei num só. Então, hoje em dia, ele é um trabalho só. Depois dele, que eu fiz o Finita. Que eu talvez seja esse que você está falando, que eu fico de costas dançando. Sim. É porque na minha memória, assim, eu não fiz exatamente o nome. Isso. Eu fiz em Fortaleza. O Finita que era sobre a morte da minha mãe. Eu fiz logo depois que minha mãe morreu. E esse Finita, eu fico dançando de costas até a última pessoa sair. Eu não tenho aplauso. Termino o espetáculo e eu fico dançando de costas. E as pessoas vão entendendo que o espetáculo acabou. Então elas vão saindo devagar. Sai uma, outra, até que... E eu só paro de dançar quando a última pessoa da plateia vai embora. Aí fecha a porta do teatro. Que é uma ideia genial. Linda. E acontecem 1000 coisas, né? Enquanto eu tô de costas, assim. Aí em Fortaleza as pessoas subiram para dançar. Eu lembro de sentir as pessoas atrás de mim dançando. Que é um sinal de bacana, né? Uma outra maneira de olhar o solo. Sim. Na verdade, ele tem esse lugar que é sobre a finitude, né, das coisas que eu falo, né, infinita, porque eu não queria falar da morte da minha mãe, então eu falo das coisas que acabam, né? Como um espetáculo, como vou falando de vários espetáculos, falo de várias... E no final é quase isso, não termina, né? E o entrever? Impresso na gente. O entrever, que é o entrever que a gente falou antes. O entrever ele surgiu com um convite do RUS, Itaú Cultural, para fazer uma pesquisa. E eu chamei um amigo meu, que chama Emanuel Aragão, que é um dramaturgo, um filósofo, muito bacana, ele, para me ajudar. E eu ensaiava, eu lembro, ensaiava lá no Sesc Copacabana, e eu sempre ensaiava lá com ele. E um dia ele não foi no ensaio e eu falei, eu acho... Aí fiquei me pensando que eu achava que a minha pessoa estava demais no palco, tinha coisa demais acontecendo no palco. Eu não precisava estar em cena. Então eu falei isso com ele. Aí ele falou, nossa, que coisa interessante e tal. Só que eu me deu um certo medo. Eu falei, gente, vou tirar tudo de cena. Porque as pessoas, essa é uma peça que as pessoas entram e ficam olhando pro palco vazio. E eu fico na plateia descrevendo tudo que está acontecendo em cena. Passa tudo na imaginação das pessoas. Então eu descrevo a música que está tocando, descrevo a dança que eu estou fazendo, descrevo as imagens que deveriam estar acontecendo ali. Enfim, ele é um espetáculo que eu descrevo, então faz uma autodescrição, né? Uma autodescrição, mas eu descrevo tudo que deveria estar acontecendo no palco. E nesse eu conto um pouco a minha história, né? Vou contando uma história da minha infância até minha adolescência. E aí eu vou falando dos movimentos, eu levanto, né, a música agora é lenta, tem um movimento de braço, então ele é bem curioso esse espetáculo. Assim, gostaria muito estranho, de ver, né? eu imagino quanto... Elas ficam paradas olhando, vendo um palco vazio. Ele é isso, ele é isso. Você falou antes que você tinha quando você vai para o Rio, você sai um pouco da dança e vai para o teatro. Mas quando é que você, como artista, Denise Stutz, sente a necessidade de unir a dança, que é algo da expressão do corpo, e usa também a voz, que é muito associada ao teatro, apesar de que assim, existem lugares no mundo em que essas coisas não se separam. Mas é que aqui no Brasil a gente, né? Você agora fala, você não era da dança, você agora é atriz. Ainda há essas perguntas, né? Em torno do nosso fazer artístico.
Quando é que você sente necessidade? Aqui eu preciso falar, aqui não quero dizer isso com o corpo, eu quero dizer isso com a palavra. No meu primeiro solo, o de cor, eu comecei falando, né? Foi o meu primeiro trabalho, já comecei falando. É uma coisa que eu penso assim, eu venho da dança, eu sou bailarina, antes de tudo eu venho da dança. Então, assim, mesmo quando eu faço qualquer trabalho como atriz, eu acho que a minha maneira de pensar espaço, maneira de pensar voz, maneira de pensar a palavra, é uma maneira, tem uma relação com o movimento. Então, eu acho que tem uma relação com a dança. Que é difícil porque as pessoas têm a necessidade de classificar, você é isso ou você é aquilo, né? Sim. Como você mesmo falou. Mas eu sinto que, assim, eu vou entendendo a relação minha com o teatro, com fazer da cena teatral, mais de atuação a partir do movimento. Então, eu acho que eu sempre penso... Hoje em dia eu dirijo também, dirigi, eu acho que 5 ou 6 peças de teatro. Então, assim, mas a minha maneira de pensar tem uma relação de ritmo, de movimento, e isso falando da palavra, né? De quando fala mesmo do estado em que, no estado na atuação, a mudança de estados são também a partir do movimento, eu acho que isso, eu penso o teatro, penso a atuação, talvez como dança, né? Como dança, Sim. Como movimento, voz e tudo, para mim isso é movimento. Eu acho que não consigo ver a necessidade de classificar, que é complicada, né? Sim. Porque há muito tempo, hoje em dia eu faço muito mais trabalho de teatro e de cinema do que de dança. Raramente, por exemplo, festival, muitas vezes as pessoas, festivais de dança não me chamam porque falam, isso não é dança. Ou então o teatro fala, isso é dança, isso não cabe num festival de artes de teatro. Classificação, né? Isso é complicado. Mas eu acho que eu penso a cena como movimento. Então, isso faz parte da minha formação de dança. Não é separado. Você faz parte de um grupo raro de artistas que pensa dessa forma. Mariana Muniz, e, enfim, outras. A gente já está chegando no fim dessa entrevista, e uma pena, porque eu queria te escutar muito mais. Mas, assim, a pandemia, ela trouxe diversos outros saberes para a gente, outras experiências. Você é um artista da experiência, você é um artista que está sempre buscando dizer as suas necessidades de formas diferentes. Como é que você vê o futuro, né, da dança, da arte, desse mundo que é o teatro daqui para frente? Você tem alguma opinião, alguma visão? É difícil, né? É difícil. Eu acho que, acredito muito que lógico, que mudou muito, mudou ao mesmo tempo, assim, eu tenho um certo receio de que caia no esquecimento que a gente viveu, porque o que a gente passou e viveu, eu acho que foi foi uma experiência das mais terríveis, né? Pelo menos para mim, eu não lembro de ter passado, eu imagino as pessoas que passaram guerras, né? Pessoas que viveram, pessoas que vivem, passam coisas mais pesadas, né? Coisas terríveis, né? Eu acho que a gente viveu uma experiência que a gente achou que ia ser transformadora, né? Às vezes eu não sei até quanto foi isso transformador, né? Mas, assim, eu sinto que a saída da gente para a rua tem... O que eu tenho visto muito aqui no Rio de Janeiro, que é de onde eu posso falar, tem sido muito, muito bacana ver os teatros. Estão todas as vezes que eu vou ao teatro, os teatros estão cheios. Muita gente assistindo, muita gente indo assistir coisas, né? Vendo, se interessando mais, né? Então, eu acho que ver o que vai ser o futuro, eu acho que a gente está saindo de trevas muito
de um momento muito de trevas, né? Em relação à cultura, em relação a tudo. A gente está tendo um respiro, então é muito difícil saber para onde a gente vai, né? Sim. Porque a gente está indo agora já é um grande avanço. Sair das trevas já foi um avanço, mas eu tenho uma sensação de que algo mudou, algo se quebrou com o passado. Eu tenho essa sensação, mas que a gente ainda não encontrou. Não sabe, a gente não sabe o que é. Eu acho que é muito, não sabe o que é. Uhum. Às vezes outro dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei assim, não, eu e a Inês, a gente foi nos primeiros espetáculos. A gente fez o Sérgio Porto aqui no Rio, o Teatro Sérgio Porto. Foi o primeiro espetáculo pós-pandemia no Sérgio Porto. Aí eu falei, lembra que as pessoas, naquele momento que as pessoas sentavam de máscara, que a gente só podia ter 20 pessoas no máximo na plateia, num teatro, ou 10 pessoas, ou 5 pessoas. Eu falei, a gente esquece, eu falei, lembra que a gente passou por isso? Sim. A gente esquece também que a gente passou por isso, né? A gente passou por muita coisa, né? E de como a gente é essencial na vida das pessoas, né, Denise? E de como a arte ela é necessária, né? Eu acho que a pandemia mostrou bastante isso. Total, né? E como a gente se reinventou, né? Sim. Como a gente se reinventou na pequena tela do computador, né? Do celular, ou filmando a gente mesmo, sabe? Foi um momento... Eu acho que a gente se reinventou. Eu acho, sim, que tem coisas que surgiram que não dá mais para voltar atrás, né? Uhum. Mas que agora elas vão junto com a gente, né? Que é esse novo modo de fazer, né? A gente agora vai entendendo cada vez mais que a gente tem outras possibilidades também, né? Vivemos uma nova era. Denise Studs, muito obrigado pela tua entrevista. Obrigada muito obrigado a você, pela gentileza, pela generosidade de estar aqui em Paracuru. Quando quiser, venha a Paracuru. Paracuru é uma cidade linda, de praia azul, vou conhecer, dunas brancas. Que delícia, que maravilha. É um lugar fantástico. Venha nos visitar. A gente estará de braços abertos agora que a gente conhece um pouquinho mais de você. José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, esperamos você no próximo sábado para mais um Paracuru, Cidade que Dança. Yes, I think to myself,